9h29 e agora ao vivo conosco o professor Rodrigo Ianhes, que é historiador formado na Universidade Estatal de Moscou, especialista em União Soviética. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Aqui quem fala contigo é a Sônia Blota. E o mundo parece estar entrando em uma nova era geopolítica com a aproximação da Rússia com a China. Eu começo perguntando para o senhor quais seriam as principais consequências dessa aproximação. Olá, muito obrigado pelo convite. Bem, a gente viu nos últimos dias que a China anulou o voto, né, se absteve de votar em favor, contra, no caso, a resolução que condenava as ações da Rússia. Portanto, ela não assumiu uma posição no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas totalmente alinhada à posição russa. Mas sim, tivemos nos últimos meses a consolidação dessa aproximação, com a assinatura de uma declaração conjunta, e a tendência, que é uma tendência que se aprofundou muito a partir de 2014, quando a Rússia começou a sofrer sanções por parte do Ocidente em retaliação justamente à situação da Crimeia e da Ucrânia, que agora se agravou dessa maneira. A tendência é de aproximação, afinal, a partir do momento em que a Rússia sofre cada vez mais sanções, ficam poucos caminhos e a China é um parceiro natural a qual a Rússia pode se voltar com as portas do Ocidente fechadas. Professor, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Muito tem se falado que esse ataque à Ucrânia teria sido elaborado pela Rússia ao longo de meses, talvez anos, sei lá quanto tempo, e que escolheu um momento adequado, né, para as finalidades que ele tem, porque além do poderio militar da Rússia, há uma fragilidade das lideranças europeias. Se tem uma ideia de quanto tempo foi gestado, planejado esse ataque para que ele acontecesse da forma que está acontecendo, professor? Olha, a Rússia tem um poderio militar imenso, uma escola importante de oficiais, então é evidente que desde o momento em que ocorreu aquela ruptura em 2014, esse cenário é avaliado, isso não há qualquer dúvida. E mesmo antes disso, a Rússia sempre trabalhou com a possibilidade de um conflito, isso desde sempre, né? Desde a Guerra Fria e até antes. Então, eu não tenho dúvida que essa situação foi estudada e planejada com muita antecedência. Agora, chegar ao ponto em que chegou, a gente realmente não tem como afirmar quando que a decisão foi tomada, né? Realmente não há como... a gente não tem acesso a esse tipo de informação. O Rodrigo... Mas... Pois não. Uhum. Pois não, professor, eu lhe interrompi, mas... Não, só para concluir, mas agora a gente está com... Enfim, as informações estão muito desencontradas, né? Aqui a mídia russa apresenta muitas imagens de supostos soldados ucranianos se rendendo, enquanto no Ocidente cada vez mais pipocam imagens de veículos russos destruídos. Então, realmente, a gente está num período complicado de guerra de narrativas. E é muito interessante ouvi-lo. Só fala conosco direto de Moscou, professor? Sim, estou em Moscou. O professor Rodrigo Ianhes, que é historiador formado na Universidade Estatal de Moscou, especialista em União Soviética e que nos ajuda aqui na Rádio Bandeirantes a ter também uma visão diferente, não é? Desse conflito que acontece agora, porque é uma pessoa que tem essa bagagem também da visão russa sobre esse conflito. Eu só pode contextualizar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, só sabe que na imprensa ocidental as versões ligadas ao Ocidente são normalmente dominantes até pela facilidade, pelo discurso mais claro que chega para aqui para a gente. Qual é a visão dominante hoje na Rússia a respeito do que acontece agora na Ucrânia, professor? Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que eu estou apresentando a visão russa, que não necessariamente é a minha opinião. Claro. Já houve
questões, já houve polêmicas nesse sentido, com falas minhas. O que eu posso dizer é que há um início de um sentimento aqui de que esse conflito não tem objetivos claros, possa se alongar mais do que o Putin teria dado a entender no início. O Putin tem essa característica de não ser muito concreto nas suas afirmações, dar a entender algumas coisas que não necessariamente são o todo da questão. Então, houve posicionamento de muitas pessoas aqui na Rússia contra o conflito. Hoje, parlamentares russos, mesmo parlamentares que votaram a favor do reconhecimento das repúblicas separatistas, começaram a se posicionar contra a guerra. E na imprensa, a gente sabe que a imprensa russa a grande imprensa tem uma relação muito próxima com o governo. Na imprensa russa já começaram a surgir críticas veladas, mas então o clima não é, em absoluto, um clima de euforia. Agora, tudo vai depender do desenvolver da situação, né? A situação ainda está muito, enfim, as informações ainda estão muito quentes para a gente tirar conclusões definitivas. Professor, agora chegou uma notícia aqui das nossas agências internacionais que a Rússia acaba de proibir voos da Polônia, República Tcheca e Bulgária. Mas o que eu gostaria de perguntar para o senhor é a respeito de Vladimir Putin, que ele mesmo se defende como tendo razões históricas para ter se preparado para esse conflito, para querer esse conflito e desejar mais do que nunca a Ucrânia. Eu gostaria de ouvir o ponto de vista do senhor. Olha, razões históricas, elas existem. Se a gente olhar principalmente a questão da Crimeia, por exemplo, né, que já desde 2014 está sob controle da Rússia, de fato é uma região que tem uma história muito mais ligada e uma população muito mais ligada à Rússia, historicamente, do que propriamente à Ucrânia. Acabou sendo uma espécie de um acidente de percurso essa entrada da Crimeia para a Ucrânia durante o período soviético, no momento em que não se imaginava que a União Soviética ia se dissolver. O fato é que o fim da União Soviética deixou uma série de bombas relógio ali, que cedo ou tarde iam estourar. A Ucrânia é uma delas, mas a gente já viu o conflito entre o Azerbaijão e a Armênia, a gente já viu o conflito na Ásia Central, entre a Rússia e a Geórgia, nas questões da Abkhazia e da Ossétia do Sul. Então, é uma série de problemas que essa dissolução da União Soviética acabou deixando sem resolução, e a Ucrânia é mais uma delas. De fato, há questões históricas, mas, na minha opinião, não justificaria, e, enfim, diante do direito internacional, não justifica uma invasão dessa natureza. Nós estamos conversando com o professor Rodrigo Yannis, que é historiador, especialista em Rússia, falando conosco direto de Moscou. Professor, o senhor disse que aqui e ali já começa a aparecer um certo estranhamento, uma certa reação não tão positiva em função do transcorrer aí desse confronto que parece que vai se alongar mais do que se imaginava de início. As retaliações que estão sendo anunciadas cada vez mais intensas, parece que em relação a Putin não chega a ameaçar, não chega a preocupar tanto. Mas a população russa tem preocupação, acha que os próximos dias serão difíceis, o apoio da China, pelo contrário, anima de alguma forma. Qual é o sentimento que o povo russo tem em relação a essas retaliações que devem aparecer? É evidente que essas retaliações não foram uma surpresa, né? A partir do momento em que o Putin se dispõe a escalar as tensões e criar essa ruptura, ele sabia que eram inevitáveis as retaliações. A minha impressão, eu acredito que o Ocidente justamente esteja tentando mirar na popularidade do Putin. Então, dificultar a vida do cidadão russo. Então, há uma série de medidas que se relacionam a vistos que os cidadãos russos têm para viajar para outros países. As companhias aéreas russas estão sendo sancionadas.
Então, está se criando uma série de dificuldades para a vida das pessoas, de uma classe média, no caso daqueles que podem viajar, e tentar atingir a popularidade do governo. Agora, a gente também não deve achar que o governo perdeu o apoio, né? O Putin tem uma base importante de sustentação aqui, e tudo ainda vai depender do encaminhamento dessas questões do conflito. Professor, posso tirar uma curiosidade? Essa é uma curiosidade mesmo. O que leva um brasileiro a estudar em Moscou sobre a União Soviética? Quais foram... qual foi o interesse que guiou o senhor num caminho tão diferente do que a gente está acostumado a ver outros universitários brasileiros seguirem? É uma pergunta um pouco difícil de ser respondida, mas eu tenho interesse em história da Rússia desde a adolescência, desde que eu li um livro em particular chamado 10 Dias que Abalaram o Mundo, do jornalista norte-americano John Reed, que foi testemunho da Revolução Russa, e ele narra nesse livro a Revolução Russa. E na década de 80, aí é uma coisa mais familiar, na década de 80 meu pai estudou russo, nós tínhamos um dicionário de russo em casa, eu sempre me interessei, né, fiquei fascinado por o outro alfabeto, e acabei, ao longo do tempo, criando uma verdadeira fascinação pela Rússia, pela cultura russa, e principalmente pela história da Rússia. E decidi vir, né? Eu acredito que eu tive esse privilégio de poder estudar aqui, porque para mergulhar, de fato, na história da Rússia, eu acho fundamental aprender a língua, é uma língua muito difícil, e ter acesso aqui à fonte primária, né, aos arquivos. Então, essa foi mais ou menos a minha trajetória. Nossa, muito interessante e fascinante. Muito legal, muito legal. O professor deve ter começado cedo a aprender o alfabeto, porque, olha, eu já fiz várias reportagens aí na Rússia, principalmente quando eu estava como correspondente em Paris, muita coisa aconteceu, mas assim, se há um lugar onde eu me sinto analfabeta, é na Rússia, porque não dá nem para ler placa, Agostinho. Thaís, é um negócio assim, desesperador. Dizem que o metrô de Moscou é impossível. Exatamente. Não é? E como é que foi essa adaptação? E eu vejo que o seu sobrenome é espanhol, né? Meu sobrenome é galego, eu não tenho nenhum parentesco com a Rússia. Difícil no começo, evidentemente. A língua é uma língua muito desafiadora, você demora para aprender. As pessoas aqui não são poucos os que falam inglês ou outros idiomas, então, de fato, é uma imersão forçada muito complicada no início. Mas já são 11 anos aqui morando na Rússia, e é um país que eu, apesar das atuais circunstâncias, eu continuo muito ligado a ele, é onde eu decidi construir minha vida. Eu espero que haja uma resolução para essa questão, porque com todos os problemas, os russos tinham demandas justas, o Ocidente, na minha opinião, tomou posições irresponsáveis, atiçou o conflito, então não dá para a gente ter uma visão unilateral da questão. Pois é, e como estudioso da história da União Soviética, professor Rodrigo Yanhes, queria perguntar para o senhor o seguinte: é muito difícil, não é? Imagino que talvez para quem tenha essa proximidade maior com a fonte primária seja mais fácil, mas para a gente que está aqui de longe, para entender os movimentos de Vladimir Putin, olha, precisa ter ali um caminho de labirinto, não é? Se o senhor lê nos movimentos dele alguma vontade, porque ele já se manifestou a respeito do quanto ele considera que o fim da União Soviética foi prejudicial à Rússia, mas isso pode ser uma leitura de um quadro e não uma vontade de reestabelecer uma situação anterior. O senhor lê nas atitudes de Putin alguma vontade, mesmo que mínima, de reconstruir um império soviético? Não, eu acho essa comparação, e ela foi feita pelo próprio presidente Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, eu acho uma comparação bastante ruim. Se a gente observar os próprios discursos do Putin, o discurso agora do dia 23, o discurso no qual ele anunciou o início das operações, ele culpa
a União Soviética e, particularmente, o líder da Revolução, Vladimir Lenin, por o que ele chama de um assalto a terras historicamente russas. Então, a justificativa dele, ao contrário de tentar propor um retorno à União Soviética, retomar um legado de uma Rússia que teria sido justamente destruído na União Soviética. Porque a União Soviética, com todos os problemas, com todas as controvérsias, ela criou um país muito diferente do que era o Império Russo, e o Império Russo, conhecido como a prisão dos povos na época, tinha uma posição muito de russificação e de opressão das minorias, enquanto a União Soviética, com avanços e retrocessos, tentou estabelecer autonomia, garantir a autonomia das minorias nacionais, e fez um processo que foi revolucionário, que foi inédito de verdadeiramente ação afirmativa ali no início de sua existência, nas décadas de 20 e 30. É um debate muito complexo e a gente precisa analisar caso a caso, mas eu acho que essa comparação do Putin como uma tentativa de restabelecer a União Soviética, ela não nos ajuda a compreender a questão. Bem, eu queria agradecer muito, então, a participação ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, do historiador Rodrigo Inhanhes, brasileiro, formado na Universidade de Moscou, especialista na história da União Soviética, dividindo um pouco o conhecimento dele, a visão dele e também a visão russa sobre o que acontece agora. Muito obrigada, viu, professor? Até uma próxima. Eu que agradeço.